Oi, pessoal. Hoje a conversa aqui é um pouco diferente. A gente vai bater um papo com o time de tech que esteve em Las Vegas e voltou com a cabeça cheia de ideias. Eles estiveram no AWS reInvent, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, onde se discutiu principalmente inteligência artificial e, claro, futuro. Eu vou conversar hoje, então, com o André Schneider, diretor de tecnologia da PX, com o Arthur Schmidlin, gerente de engenharia, e com o especialista Ronaldo Lima. Schneider, antes de mais nada, conta pra gente como é que foi esse evento, dá um panorama, dá essa dimensão desse evento, que é um dos maiores de tecnologia do mundo, né? Então explica pra gente como é que funcionou. Foi de 1º a 5 de dezembro, certo? Perfeito. Cara, foi uma experiência incrível, né? Eu acho que foi a minha primeira participação num evento internacional. E começar com um evento dessa magnitude, dessa relevância, foi excepcional, assim. Eu acho que a gente vive a tecnologia diariamente, mas estar num evento desse tamanho mostra como esse público é grande, né? Como a tecnologia realmente movimenta uma sociedade, sabe? E eu acho que Las Vegas ela tem uma pegada temática muito interessante, né? Porque a gente tá acostumado a viver tecnologia, mas não estar no meio de cassinos e hotéis. Então, foi uma experiência bem rica visualmente. Eu acho que, começando assim, falando um pouco da cidade, eu não esperava que seria dessa forma, né? Então, estar numa avenida onde tem vários hotéis e o deslocamento é tudo muito, tipo... Você anda muito porque você não consegue atravessar a rua. Então, essa experiência já começou nesse sentido, assim. Foi uma experiência sensorial e visual muito, muito interessante. E gente do mundo inteiro também, né? Assim, Perfeito, gente do mundo inteiro. Bastante perfil diferente também, né? Então, por mais que é só gente de tecnologia, mas, tipo assim, vai CEO, que às vezes não é um cara tão técnico, vai CTO, vai dev, vai... O próprio evento, ele tem estrutura de conteúdo para vários níveis de profundidade técnica que tu queira aprofundar, assim. Então, o Ronaldo, por exemplo, levou o notebook porque teve um dia que queria um workshop de alguma coisa. Isso. Mas se tu quiser, por exemplo, marcar com a AWS uma reunião para conversar sobre parcerias para expansão para os Estados Unidos, por exemplo, foi uma coisa que a gente fez. Tu consegue também, porque lá também tem... A gente conversou com o diretor América Latina da AWS. O que é a AWS? Explica pra gente, porque a gente está falando de ir para os Estados Unidos e tudo mais, a PX está com esse plano para o próximo ano, mas o que é a AWS? A AWS, ela hoje é talvez a maior fonte de receita da Amazon. Acho que todo mundo conhece a Amazon.com. Então, a AWS é a Amazon Web Services. Basicamente, eles começaram há vários anos atrás um movimento de... Quando nasceu esse conceito de cloud, né, que é basicamente tu emprestar teus servidores, teus computadores para rodar coisas dos outros. A nuvem. Na né? nuvem. E não é numa nuvem de verdade. Não, é literalmente, cara, eles alugam um servidor para empresas do mundo inteiro. Isso. E aí eles começaram esse movimento lá atrás, e acho que eles foram, de certa forma, os precursores desse movimento. 2007 o ano de lançamento, eu lembro. Gente, é muito tempo. 2007. E aí, hoje eles são muito referência nesse sentido, por mais que é um mercado que tem bastante concorrência hoje, mas eles são muito referência, então é um evento importante para até de lançamento, até de infraestrutura, então... E é um evento de negócios também, né? Também. Pra caramba, então eles são uma empresa que preza bastante por essa parte de parceria, de ecossistema, então, por exemplo, uma das pautas que a gente foi conversar com eles lá, a gente tá indo para os Estados Unidos, tal, no ano que vem, no que vocês podem ajudar a gente além de tech? Porque, assim, créditos, parceria um pouco mais técnica e tal, a gente já faz isso hoje com eles. Além. Eles entraram numas, tipo assim, quando vocês tiverem uns 10 leads, passa pra gente os 10 leads, a gente vê se é cliente da AWS também, de alguma outra forma, infraestrutura, a gente conecta, conhece pessoas e tal. Própria Amazon.com, eles... é logística, que interessante, será que na Amazon.com não tem abertura? Então, eles apoiam muito também nessa parte um pouco mais... além tech. E aí, por exemplo, se vocês quiserem, se for ajudar para quebrar um pouco da barreira do bairrismo do americano, de ter medo de comprar de uma empresa brasileira, a gente pode colocar lá, se vocês quiserem, PX Powered by AWS. Então, eles apoiam bastante, assim, além do tech. Então, pra gente é uma parceria bem, bem importante, assim,
pra continuidade do negócio, né? Pro crescimento meio que junto, né? E é engraçado, a gente fala da PX sempre, claro, pensando em logística, né? No setor de transporte e logística, mas nós somos uma empresa de tecnologia. Somos. E daquilo que vocês viram lá, o que a gente já faz na PX? Assim, o que vocês encontraram validação de coisas que a gente já faz na PX? Chegaram lá e disseram, não, estamos no caminho certo, é isso aí mesmo, é isso que a gente faz. Legal. A gente já usa o serviço desde o nascimento da PX, né? Então, eu acho que eu, Arthur, Ronaldo, nas empresas que a gente trabalhou já se usava, né, essa infraestrutura da AWS. E aí, quando a gente chega lá, a gente vê nomes de serviços que a gente utiliza e vê evoluções para esses serviços também, né? Então, eu acho que esse ano marcou muito o advento da IA na forma de agentes, né? Então, ano passado foi da IA generativa, então o ChatGPT, né? O Arthur até trouxe que foi muito falado lá no ano passado. Engraçado que 12 meses depois, o salto que teve em relação a outro evento já mudou muita coisa. Isso mostra a velocidade que as coisas estão acontecendo agora depois da... No ano passado, todo mundo que conversava no evento estava meio assim, pô, os caras só falam de IA, mas tipo... não era palpável ainda o como é que tu conecta as coisas. Isso. Ainda estava meio que naquele ponto do hype pelo hype, assim como aconteceu com o blockchain em algum momento. Todo mundo falava blockchain e miou o blockchain. Estudo de caso para avaliar, né? KIA não. Esse ano, qualquer coisa que se falava de IA lá já era aplicado. Já era, Já era uma realidade, não era uma projeção. Isso, já era um case. Então, empresas falando. Empresas falando. De como A eles estão maioria das usando. palestras eram sobre casos de uso que eles estavam usando IA para alguma solução. E explica pra gente, Ronaldo, qual é a diferença, assim, porque a gente falou de IA generativa e aí agora a gente está falando de agentes. Qual é a diferença dessas duas coisas? O agente, ele acaba conectando múltiplas ferramentas, né? Não é só... A IA generativa foi o que deu start para tudo isso. Mas com a IA generativa somente, você tem alguns empecilhos para executar alguma coisa. A generativa Tem um certo é o limite. ChatGPT, aquilo que todo mundo usa o tempo inteiro, né? Tem um certo limite, né? Se você vai Certo. conversando ali com a IA generativa, com o ChatGPT ou com outras ali, você tem um limite onde você chega ali que ela não está mais resolvendo o problema. E você tem outras ferramentas que você pode integrar com essa IA generativa. Conta do teu agente ali que tava mostrando antes, do Slack. Legal. Eu estou criando um agente ali que ele conecta o Slack com uma outra ferramenta de gerenciador de tarefas que eu tenho, que é o Notion. E ali eu tenho as minhas tarefas pendentes, eu tenho o que está sendo discutido no Slack, e aí eu converso com o agente, peço para ele sincronizar tudo isso. Então ele pega tarefas pendentes, vê o que a galera está conversando no Slack e atualiza essa tarefa para mim. Então eu não preciso mais ficar... vou no Slack, vejo o que estão conversando, avalio, olho o que Então, tá o pendente. agente, ele usa a IA generativa e automatiza essa IA generativa. Que é um Como é bom que a gente pode exemplo. explicar pra um Tem leigo? um bom exemplo que eu gosto de usar. Pensa numa caixinha. A LLM, que é o modelo, né, que a gente tem vários hoje no mercado, ela é como se fosse o cérebro do negócio. Então, o agente, ele é composto de 4 componentes principais, né? Ele tem uma instrução, ou seja, qual que é o objetivo desse agente, né? O que ele faz, né? Qual que é o objetivo dele como existência? A gente tem a LLM, que é o cérebro dele. Então, imagina que esse agente ele tem uma instrução, mas ele precisa acessar uma base de conhecimento, e essa base de conhecimento é o próprio modelo generativo. Então, vamos pegar o exemplo da OpenAI, que é o ChatGPT. Como que foi feito? Eles pegaram vários livros, vários conhecimentos da internet, fizeram um treinamento de máquina, né, que a gente chama de machine learning, e aí nada mais é do que semelhança de palavras. Então, ele pega e transforma aquela frase que a gente colocou lá, e ele vai buscar as palavras mais próximas relacionadas àquilo. Então, basicamente, assim, definindo o modelo de LLM, ele é um autocompletador de texto. É isso que ele Certo. faz, né? E aí, então, eu falei de 2 componentes. O terceiro componente é a memória. Então, imagina quando você está interagindo, eu preciso salvar o que a gente está falando, né? Porque, por exemplo, quando eu peço uma informação, geralmente a gente salva quem que está pedindo, a gente salva qual foi a informação pedida. É a memória, pensa que é aquela memória do tipo, o que está acontecendo agora. E o último componente, eles são as tools, que é as ferramentas. Então, eu gosto de dizer que as tools são superpoderes do agente. E aí é a capacidade de integrar com o Slack, é a capacidade de fazer uma busca na internet, de fazer uma soma.
Então, tudo isso, essas 4 componentes é que vão formar um agente. E a gente vai usar um agente para quando a gente quer um objetivo específico, mas a gente não tem... Uma das coisas um caso de uso muito legal é quando a gente não tem determinado o que vai acontecer. Por exemplo, quando a gente vai falar com uma operadora no WhatsApp, geralmente a gente tem um menu de itens e eles são pré-selecionados, né? Ah, eu quero falar sobre fatura, eu quero Clique falar... 1 se você quiser, Isso. digite 1 se você quiser falar sobre fatura. Vai lá, Exatamente. digita 1. Esse era o modelo tradicional de bot, era o chatbot. E aí, com a IA generativa, a gente consegue detectar a intenção do usuário. Então, o que ele escreve diz para mim o que ele precisa. E aí eu consigo tomar ações baseadas nisso. Essa é a principal diferença. Agora, a gente está falando a gente fala de inteligência artificial há pouco tempo e a evolução é muito rápida, mas ela começou a ser estudada na década de 60, né? Assim, começou a ser projetada, digamos assim. Mas nos últimos anos, o salto que dá de um ano para outro é uma coisa absurda. Vocês se surpreenderam com alguma das coisas que vocês viram lá? Assim, alguma coisa surpreendeu vocês? Porque mesmo vocês falando de um ano para o outro, que o próprio evento já mudou muito, né? A gente tem avanços tremendos com relação à inteligência artificial generativa. Qualquer pessoa agora, bom, é só a gente ver, né? A geração de foto, de imagem, aí é muito fácil fazer com uma qualidade tremenda. Exato. Mas pro negócio, assim, pra gente aqui, algo surpreendeu vocês que diz, cara, a gente tem que levar isso para o PX? Eu acho que, pra mim, pelo menos foi mais uma questão de validação. A gente tava num movimento já de aprofundar um pouco mais desse tema. E aí, estando lá, a gente vê, assim, pelo volume de cases que o pessoal traz, tu começa a dar uma abrida um pouco maior de cabeça, assim, de, fizeram isso aqui, talvez lá, algum jeito ir nesse caminho também. Alguns fornecedores que a gente conversou também, que já são parceiros nossos, e que levaram cases, ou que apresentaram coisas lá que a gente, queremos usar, libera um trial pra gente, libera um free lá pra gente usar. Então, a gente também fez bastante desse tipo de conexão. Para testes, assim? Pra testes. Testar a ferramenta. Mas uma coisa que é legal desse evento, que não é tanto da nossa pegada aqui, que é mais software, mas que é interessante de ver lá, porque acaba no final respingando nisso, é o lançamento de infraestrutura da AWS. Então, de modelo de processador novo, Eles até, acho que foi na talk do CEO da AWS no primeiro dia, né? Que ele meio que levou um hackzão, assim, do servidor deles, que só Deus sabe onde ficam, né? Mas ele levou um lá pro palco e ele tava embaixo de um pano, assim, e ele tirou, assim, esse é o novo Trainium 3, aí todo mundo... Mas, tipo assim, isso que tu comentou da exponencialidade da evolução, acho que o Trainium 3 é 40% mais eficiente que a geração do ano passado, então, se tu pega o que a gente cresceu nesse último ano e a infra que foi lançada agora é 40% já mais eficiente, o que vai ter no ano que vem, entendeu? Então, pra mim, foi muito nessa, assim, de... É a questão do foco, né? A OpenAI veio e mostrou que tem muito potencial. Agora, todas as empresas estão focadas tanto para desenvolver o hardware, novas funcionalidades, ferramentas, e o potencial vai ficando gigante. E aí basta a criatividade para pensar no que fazer com isso. Agora, tinha várias palestras simultâneas, assim, né? Como é que vocês se dividiram e cada um ia para uma? Como é que foi essa dinâmica, assim, para tentar cobrir o máximo possível? Isso aí. A gente se juntou em eventos específicos, né? Então, tipo, vamos na reunião com a AWS. Isso. Foi eu e o Schneider, o Ronaldo estava em palestra e tal. Mas, via de regra, a gente separou, porque a gente não comentou sobre a dimensão do evento, né? Mas são 60 mil pessoas no evento. Isso. Então, tu imagina que é tipo um Maracanã, assim, lotado. E são 6 ou 7 hotéis. Esses hotéis são gigantescos. Então, como o Schneider comentou... São hotéis cassino? Hotéis cassinos. Tu anda um monte, tu olha no mapa Las Vegas ali, a Strip, parece tudo muito próximo, porque é 2 quadras de distância de um hotel pro outro e tal. Mas as quadras são muito grandes. Então eu até falei pros clientes da gente, cuida na hora que vocês forem montar a agenda, porque é longe um negócio do outro. Sim. E tinha razão, a média que a gente andou foi de 20 km por dia. Nossa. Nossa, é muita coisa. Aí tu imagina que essas 60 mil pessoas devem estar divididas no quê? Numas 1000 salas de sessões simultâneas. Então tem muita opção. Também é uma loucura montar a agenda. Isso. Tu se lasca pra montar a agenda.
E aí, nesse contexto, não tem como a gente ir nós mesmos, né? Se separa e vai cada um para um lado. E como é que vocês escolhiam isso, assim? E até como é que vocês organizavam essas informações? Porque vocês deviam sair das palestras com a cabeça explodindo. Não? Tem um aplicativo, né, que ajuda a saber os horários e você pode se inscrever porque tem dois formatos para participar. Tem o walk-in, que você chega e entra, se tiver vaga, e tem o reserved, que você faz a reserva antes, né? Só que as reservas, elas esgotam bem rápido, assim. Então, tipo, é muito... eu quero muito nessa palestra. Vou chegar cedo, vou ficar ali na fila, 30 minutos, 45 minutos, e aí vou torcer para o pessoal que reservou faltar, porque acontece muito, a maioria das reservas, pelo que eu pude perceber, acabam não sendo consumidas, e aí o pessoal do walk-in acaba entrando. Nesse tipo de evento, a gente entende que os conteúdos, eles são importantes, os keynotes, eu acho que para mim foi o auge, assim, do evento, mas eu sabia que a importância do network, a importância de falar com a AWS, de falar com empresas que a gente é cliente, por exemplo, era mais importante do que o conteúdo em si. Então, eu acho que cada persona tem que ter um objetivo diferente do evento. Por exemplo, eu como CTO estava muito focado em ver coisas gerenciais, coisas de aplicações de case de IA. Então, eu queria trazer mais coisas menos técnicas, né? E aí, por exemplo, o Ronaldo, com esse perfil mais especialista, aprofundar mais na parte técnica, pegar. Então, como a gente pode aplicar isso dentro da empresa, sabe? Então, acho que as personas, elas vão moldar o que tu vai querer consumir, assim. Até o networking também, né? Sim. Então, tipo assim, o Ronaldo também fez amizade com o engenheiro da AWS, conheceu o pessoal lá, conheceu o pessoal do ecossistema da AWS e tal. Então, até a parte de networking é interessante ver como é que a gente... Nos outros anos que eu fui para a empresa anterior, eu ia com o CTO e com o CEO. Então, eu nunca tinha feito isso que o Ronaldo meio que me aproximou dessa vez. Pô, engenheiro e tal, não sei o quê. Achei super interessante de trocar ideia. Tu acaba conversando com engenheiros, tipo, pós-palestra. Então, pô, fui numa palestra, o pessoal apresentou alguma coisa que pra mim é super interessante, o cara saiu, foi tomar um café, tu vai atrás e consegue. Mas brasileiros mesmo, tipo, de a gente ir num happy hour depois, e o Ronaldo tá trocando ideia com eles, e conectar, então achei bem legal isso. Tinha um pinzinho que colocava aqui no crachá pra dizer se você queria conversar com as pessoas ou não. Teve um momento que eu deixei no verdinho lá, que é pra conversar, fiquei parado no hall lá do hotel, e veio um CEO de uma startup conversar comigo. Bem legal. Então tu identifica no crachá, assim, que idioma que tu fala. E do que vocês mais gostaram? Assim, teve algum keynote que foi muito impactante? Teve, acho que vai ser unânime. É um monstro. Contextualiza pra gente. O último keynote dele, inclusive. Ele anunciou no começo do keynote que seria o último que ele ia fazer, que dá espaço para outras pessoas. Ele é CTO e VP da Amazon.com, não da AWS. Certo. Então, de certa forma, de quem deu origem para a AWS. Esse cara, todo ano, o keynote dele é o keynote esperado. 14 anos, né? 14 anos ele tá fazendo. E é sempre o keynote esperado, até um parto para conseguir lugar, tá? Porque tu imagina que o auditório do keynote é gigantesco, são 3 mil lugares, mas são 3 mil lugares para 60 mil pessoas. Então, e é de manhã cedo. O do Werner... Cedo o quê? Cedo quanto? 8 horas da manhã, o do CEO da AWS foi, né? Foi. Meu, a gente chegou 7 e pouquinho da manhã e já se lascou pra entrar já. Mas o do Werner foi pra encerrar o evento, foi na quinta-feira, no final da tarde. E, porra, é sempre genial, assim, o que ele faz. E compensou, então? O que ele trouxe, assim? O que dá pra tirar os highlights, assim, Ele trouxe exatamente o momento que a gente tá vivendo, porque eu vejo que existe um anseio social em relação... a IA vai me tornar obsoleto? Acho que esse foi o auge, assim. Todo mundo se pergunta. E aí ele trouxe não se você se envolver, se você evoluir, né? Então, ele trouxe essa visão do desenvolvedor renascentista, né? Então, a gente viveu essas mudanças ao longo dos anos sem perceber muito, porque o impacto não era tão grande. O advento da IA generativa, ela traz para nós momentos como a descoberta do fogo e a energia elétrica. Porque realmente foram grandes coisas que mudaram a forma com que a gente vê a sociedade. É uma revolução, né? Exato. Uma revolução. Então, assim, o que ele quis trazer pra gente desenvolvedor, isso já acontece ao longo dos anos, isso aqui não é nada novo. A questão é, assim como você teve que se evoluir e aprender com essas evoluções, agora não é diferente. Então, pra nós, a gente vive o nosso melhor momento, porque o que a gente tinha dificuldade antes era, nossa força de trabalho era limitada. Então, por mais genial que nós fôssemos, a gente levava muito tempo para fazer códigos. Então, a gente tinha que investir
dias para produzir alguma coisa que hoje a gente faz em horas, ou às vezes minutos, entende? Então, o nível de produtividade que a gente consegue atingir agora é 4, 5 vezes maior. Então, eu vejo isso como um benefício mesmo, né? E não só para o desenvolvedor. Eu acho que isso se aplica para várias profissões. E aí, o nosso... Tu é um otimista com relação a IA. Sim, Bom, demais. eu vejo ela como uma ferramenta, né? Certo. Então, assim, o único ponto que eu fico pensando é como é que a gente vai fazer com as pessoas novas da área, né? Porque hoje, para você ser usar bem a ferramenta, você precisa entender como ela funciona e, principalmente falando de código, uma pessoa que não tem experiência programando, não sabe escrever código, ela vai ter dificuldade para revisar o que está sendo feito. E aí o Thiago Vitorino, que é o nosso consultor aqui de IA, ele falou uma frase que marcou muito para mim. Perguntaram para ele quanto que ele confia na IA, né? Ele disse 0, eu não confio nada na IA. Então... Mas ele confia nele. Exatamente. Confia Então, na capacidade de filtrar aquilo que Então, a IA esse exercício que o Werner fez na palestra dele foi muito legal. Ele começou com essa pergunta, da IA me tornar obsoleta, e aí ele apresentou um videozinho, um negócio cinematográfico que ele sempre faz. Aí ele fez meio que a versão dele do De Volta pro Futuro. Isso. E aí Cara, foi muito legal. ele entrou no DeLorean lá e foi pros anos 60. Aí, tipo assim, ele chegou lá, tinha um time trabalhando com cartão perfurado, Isso. e aí inventaram o Assembly. E aí o pessoal, pô, mas agora o nível de abstração que o pessoal vai ter é muito alto, ninguém vai se preocupar agora com o binário ali e tal. Como é que os caras vão conhecer como é que a máquina funciona? Aí ele pegou e foi um pouquinho pra frente, invenção do COBOL. Isso. Pô, mas os caras do COBOL, os caras nem entendem como é que o linguagem de máquina funciona, como é que eles vão trabalhar. Aí ele foi um pouquinho pra frente, aí foi pro Delphi. Então ele foi indo de tecnologia em tecnologia e mostrando como... A geração tinha uma resistência, né? Esse choque de geração, ele Isso. sempre acontece, ele só tá acontecendo mais uma vez. E meio que a provocação que ficou assim, cara, vocês estão sendo os velhos, esses velhos aqui, que estão ficando obsoletos, que hoje vocês zoam o cara do COBOL, vocês zoam o cara do Delphi. É esse cara que vocês vão ser ou vocês vão ser o cara que vai se adaptar? Exatamente. Então o exercício foi bem legal, assim, o jeito que ele trouxe bem lúdico, assim, bem massa. Até, bom, na minha área, que é da comunicação, a gente discute muito também, né? Principalmente por causa da IA generativa. E é isso, assim, tá aí, não tem volta. Não tem não usar, não tem voltar para um tempo em que ela não existia. Aí o que se faz com isso agora, né? E aí, nesse gancho, o que a gente pode esperar para o próximo ano, assim? Quais são as tendências, digamos assim, para o próximo ano? E como é que isso se reflete aqui na PX, vocês entendem? Legal. Para nós, reflete muito, acho que no investimento em ferramentas. Então, porque um dos desafios do uso da IA é a parte de governança. Acho que esse é o maior desafio, né? Como é que eu coloco essas ferramentas para as pessoas usarem e eu consigo ter... acho que não é nem controle, mas eu ter a visibilidade de como está sendo usado e principalmente o desafio interno é uma coisa, externo é mais difícil ainda. Porque eu preciso... Imagina que eu tenho um agente interagindo com um usuário e eu preciso controlar o que esse agente fala. Mas o fluxo não é determinístico, então ele não é algo que eu sei exatamente o que ele vai responder. Acho que esse é exatamente o desafio. Então, é criar essas camadas de controle e aí a parte da adoção também. Porque a gente tem muito medo da automação, principalmente para as profissões, porque existe aquela atmosfera do, cara, dependendo do nível de automação, isso aqui vai substituir o trabalho que eu faço. Então, a gente está vivendo esse paradigma agora. O próprio desenvolvedor sente isso. E eu entendo o pensamento, né? Porque se o nosso valor era gerar código, então agora o nosso valor diminuiu. E aí a provocação o nosso valor nunca foi gerar código. O nosso valor foi sempre entender de problemas e propor soluções. E traduzir, né? Tipo assim, tu ir lá numa área de negócio, entender o que tá rolando e traduzir isso para uma forma que a máquina entenda e que tu ganhe escala naquilo ali, né? Então, tipo, até na palestra do Werner, eles fizeram um jornal, 12 páginas, se não me engano, e ficou um jornalzinho em cada cadeira. Eu trouxe o jornalzinho papel impresso. E é um jornalzinho bem legal, assim, com meio que um guia pra tu sobreviver nessa era, assim. Até uma playlist de músicas pra vibe code ele fez. Então, pô, bem massa. E aí uma das coisas era isso aí, cara, o teu valor não pode ser escrever código. Escrever código, infelizmente, talvez perca valor muito rápido. Qual que é o real valor da pessoa de tecnologia? Não é isso. Tipo assim, a máquina não vai ter capacidade de ir ali, observar pessoas trabalhando, entender os problemas que elas têm, conversar com elas e propor solução. A máquina não vai fazer isso. Então,
Tu tem que ir lá fazer isso, e aí tu fala pra máquina que ela tem que fazer, e ela vai fazer, e tu vai ter um poder muito maior, que a gente falou antes, né? De capacidade de botar mais coisas no mundo, né? Então, tipo assim, talvez a grande provocação quem se adaptar vai ser altamente muito produtivo. Então, até uma coisa que o Thiago Vitorino mandou pra gente hoje, um artigo, é tipo assim, pessoas que eram técnicas no passado e foram muito pra trilha de gestão e tal, se afastaram de código, hoje ela pode só voltar. Ela pode voltar a gerar soluções de código sem necessariamente precisar reaprender tudo, reestudar tudo, porque ela ainda tem a mentalidade correta, ela sabe analisar problemas e propor soluções, e o código ele vai virando um detalhe, assim. Acho que o grande segredo é não terceirizar para a inteligência artificial aquilo que é super-humano, né? Que é justamente essa capacidade de enxergar os problemas e propor as soluções. E usar ela para enxergar Claro. problemas, né? Então a gente usa até para pensar. Então eu acho que o segredo está em vê-la como uma ferramenta, né? E ela não vai substituir meu trabalho, ela vai ser mais uma das ferramentas que eu utilizo no meu trabalho. E uma das mudanças que a gente pode esperar é principalmente a velocidade que coisas novas vão surgir. Então, Vai ser antigamente... sempre cada vez mais rápido, né? Sim. É sempre cada vez mais rápido. E o desafio que eu vejo Não é... só mais rápido, né? Mas com mais qualidade também. A tecnologia, ela cresce e permite fazer coisas maiores, né? Não é fazer mais coisas em menos tempo, mas também fazer com mais qualidade. Né? Esse Pegar ponto coisas... da qualidade é bem importante ter citado isso, porque a gente vai ter cada vez mais pessoas que não têm tanto contexto de desenvolvimento gerando soluções. Isso também pode ser um problema, porque a gente vai ter, talvez, mais soluções com o que a gente chama de bugs, que são comportamentos não esperados, né? Porque ela foi gerada pela AI. Então, eu acho que a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, mas o que isso vai traduzir para a sociedade em si? A gente vai ver um avanço tecnológico muito mais rápido. Então, a gente consegue hoje já utilizar, por exemplo, eu uso um banco que eu faço todas as minhas operações pelo WhatsApp. Então ele está plugado com a minha conta do banco que eu utilizo principal. Eu consigo fazer um Pix por áudio, eu consigo pagar um boleto. Então a experiência de navegar pelas telas se transformou numa experiência conversacional, né? E aí uma das coisas legais é que a experiência conversacional, ela, por exemplo, o nosso usuário como motorista de caminhão, ela é extremamente rica. Sim. Ele até prefere. Então, será que a gente não pode levar algumas das ações que a gente faz no aplicativo para dentro desse contexto conversacional? Então, tem bastante novidade. Tem bastante coisa para pensar, tem né? bastante Sem coisa. dúvida. É inclusive uma pauta que já tá rolando, antes do evento já tinha um agente para atender os prestadores que estão com dúvidas lá na landing page. E aí entra o que o Alexandre falou antes, da preocupação com não ser tão objetivo assim, né? Então, a gente tem aqui na PX uma realidade que a gente tem que cuidar muito com termos que a gente vai usar, como é que a gente se comunica, como é que a gente fala. E aí a gente fica assim, será que ela vai falar alguma coisa que, tipo assim, talvez uma palavrinha errada que ela usou não pudesse? Então, Pode acontecer. é isso que a gente tem que se adaptar, aprender a usar, porque com código é muito fácil, né? Ou fala ou não fala. Com IA, não, ela pode dar uma... E tem um ponto muito legal dessa nova realidade, que é o seguinte: por muito tempo eu escutei que as pessoas não querem conversar com a gente, mas é porque o agente era exatamente da forma que eu comentei no passado. Sim. Ele era determinístico, ele era um fluxo Sim reto. ou não. Exato. Eu quero que o meu problema seja resolvido. Quando eu vou falar com uma operadora, eu só preciso falar com o atendente porque eu preciso explicar o que eu quero. Então agora a tecnologia está me possibilitando fazer isso. E aí o tempo de resolução, que às vezes eu vou levar 1 hora na fila para ser atendido, vai ser em segundos. E aí a diferença do agente, tu perguntou antes, né? Do agente pro chatbot. O agente, que nem o Schneider falou do banco dele, que ele consegue fazer um Pix pelo WhatsApp dele, não é porque alguém autorizou. O agente, aquele agente ali, ele já tem autonomia, a empresa que, obviamente, a tecnologia que construiu ele, confia nele para isso, mas ele tem autonomia para ir lá na conta do Schneider, pegar um dinheiro e mandar. Mas calma que eu autorizei no meu banco para isso. A pessoa já começa, né? Já começa, Então, E também tem isso, né? Assim, a gente vê essa evolução, ela tem muitos riscos, muitos riscos. Tem contras, mas eu Muitos acho que toda revolução traz isso, né? E essa revolução tecnológica hoje, ela chegou de maneira arrebatadora, né? O que a gente vê de diferença no nosso dia a dia, não precisa trabalhar com tecnologia para ver isso. Não. No nosso dia a dia a gente percebe. É só, às vezes a gente não se dá conta, né? O corretor de texto, corretor ortográfico, é inteligência artificial. A IA foi inspirada E nisso. Exato, e tem
já existe há muitos anos. Exato. Quantos anos a gente usa até chegar nesse ponto que a gente está agora? Em compensação, a gente olha para a IA generativa, a diferença de um ano para o outro Isso, É desbloqueia. questão de confiança, coisa né? absurda, né? A gente está criando confiança para deixar ela fazer coisas agora. Acho que essa é a grande virada. Até então a gente, pô, ele conversa comigo e tal, se ele me falar uma asneira ou outra no ChatGPT, eu sei que, pô, tanto faz. Agora não. Agora a gente, pô, faz o Pix pra mim lá, cara. Estamos deixando ela fazer. E aí eu acho que talvez essa seja a grande questão da gente não ser os velhos. De, pô, vamos deixar fazer um pouco. Eu penso um pouco assim, eu acho que às vezes quando a gente começa a discutir em termos geracionais, né? Porque esses jovens, a gente não quer dizer nada, mas quando a gente começa a reclamar do jovem é porque talvez a gente esteja velho. E tem um ponto por aí. legal disso, que assim, ainda batendo na tecla do ser substituído, hoje quando eu peço para fazer uma transação financeira para mim, ele me devolve com as informações, você tem certeza que quer transferir tantos reais para o usuário, para a chave e tal? Então, a gente chama esse conceito de human in the loop, né? Então, o humano, ele ainda está nesse processo. Né? Então, a gente ainda não está confiando 100% para falar assim, você tem autonomia, faz o que você quiser. Mas acho que é importante também, né? Esse pé atrás, assim. Sim. Por outro lado... Confie zero. Entendeu? Exato. Então, quando você vai fazer uma busca no GPT, por exemplo, ele pode... tem um exercício engraçado que o Thiago fez aqui na primeira vez, que se você pedia para ele dizer quem era o Papa, sem consultar a internet, então explicitamente dizendo para não consultar a internet, ele trazia que era o Papa... Acho que é o Francisco, né? Francisco, que morreu agora. Isso. E o Leão é o que assumiu depois. Então, se você diz para ele pesquisar na internet, isso mostra como a IA generativa funciona, porque pesquisar na internet é um superpoder, é uma tool, é uma ferramenta. Sim. Então, se eu digo para ele não pesquisar na internet, ele usa o que foi treinado, que era quando o Papa Francisco. Isso é... Bom, gente, acho que uma coisa a gente pode dizer, assim, né? A partir dessa nossa conversa e do AWS Reinvent também, é que a gente meio que já está vivendo no futuro, né? Estamos. Assim. E certamente a PX também está no futuro. E acho que a tendência é olhar para esse futuro de maneira cada vez mais arrojada, né, Schneider? Mais ousada. A gente quer entregar a tecnologia como meio para atingir o negócio, né? Então, eu acho que a gente já está usando, já está vivendo, e as empresas precisam fazer isso. Acho que se a pessoa sofre disso, a empresa também. Então, todos nós temos que estar consumindo esse tipo de serviço a níveis diferentes, né? Mas, de fato... A gente quer usar a tecnologia para entregar qualidade de serviço tanto para o nosso cliente B2B, né, a empresa, quanto para o motorista que está na ponta. E a gente sabe que a gente tem capacidade de auxiliar ele no uso da tecnologia, porque tem várias coisas que já são naturais do dia a dia dele e que a gente consegue trazer para dentro do nosso sistema usando tecnologia, que eu entendo que a interação vai ficar muito mais tranquila. Que é o caso da conversa do WhatsApp, por exemplo, né? Então, ao invés de eu ter que ir lá no aplicativo e verificar informações e solicitar um adiantamento, por que eu não posso dar instruções, mandar um áudio pedindo esse adiantamento, por exemplo? Então, esse é o ponto que a gente quer chegar. E para o transportador, a mesma coisa. Hoje ele precisa passar por um processo para lançar um contrato, uma demanda. Pô, será que a gente consegue trazer essa experiência para um conversacional também? Então, assim, são provocações que eu sei que o conversacional ele não é para todo tipo de usuário, tem gente que prefere o fluxo tradicional, então eu acho que não é substituir, é você dar mais uma opção, sabe? E melhorar, né? Assim, melhorar a qualidade do serviço de maneira geral. Muito bem, muito obrigada, gente, por essa conversa, foi muito legal, a gente aprendeu muito, a gente ficou curioso, né? Assim, a gente quer saber, imagina a quantidade de palestras que vocês viram e tudo mais. Certamente isso vai ter um retorno muito positivo para todo mundo, para a PX e essa conversa aqui para todo mundo que assistir. Então, muito obrigada. A gente conversou aqui com o André Schneider, diretor de tecnologia da PX, o Arthur Schmidlin, gerente de engenharia, e com o especialista Ronaldo Lima. E a gente vai ficando por aqui, então. A gente conversou sobre o AWS Reinvent e mostrou também que, de certa forma, a PX já está no futuro. Até mais.